Fala Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apenas um Red. Tô aqui com o Lucas para gravarmos para vocês mais um pré-jogo do Liverpool Futebol Clube. O Liverpool que dessa vez recebe o Fulham em sua casa, em Anfield, para mais uma rodada da Premier League. Antes de mais nada, já vai deixando seu like, comentando, se inscrevendo no canal e seguindo a gente em todas as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram e aqui também no YouTube. Então vamos lá, vídeo de pré-jogo, né? Vamos começar falando aqui sobre o estado atual de cada time, né? Do Liverpool a gente já tá careca de saber, né? Mas vamos falar um pouco sobre o Fulham também, né? Fulham, falam do jeito que vocês quiserem. O Liverpool que vem de uma derrota até que humilhante no campo, né? Talvez não tão expressa no placar, né? A gente sabe que a gente perdeu para PSG e também vimos de derrota na senhorita Premier League, né? E anteriormente um empate. O senhor Fulham, que chega de vitória na Premier League, né? E também anteriormente de um empate. Então é um jogo da Premier League onde o Liverpool, assim, mudou um pouco o cenário, tá, gente? No que eu vou falar agora. O Liverpool, ele não precisa mais lutar para conseguir uma vaga na Champions, mas lutar para manter uma vaga na Champions, porque desde semana passada já fomos avisados que a Premier League conquistou a sua quinta vaga para a Premier League, ou seja, o Liverpool que está em quinto lugar, ele agora já tem a vaga da Champions garantida, claro, se terminar em quinto lugar depois da última rodada da Premier League. No caso, a gente está com um ponto a mais que o senhor Chelsea, então a gente tem a obrigação, o dever de ganhar, porque a gente sabe que o Chelsea não vai perder todos daqui até a última rodada, então temos que abrir nossos olhos. Eu tô aqui com o Lucas. Lucas, manda pra gente, boa noite, mano, manda pra gente o que você acha, o que você espera dessa partida contra o Fulham, mano. Boa noite, Rick, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Bom, a gente espera que o Liverpool dê uma resposta, porque como o Rick bem frisou, a gente vem de resultados negativos em todas as competições, não existe perspectiva positiva, a não ser o retorno do Alexander Isak, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, na hora que a gente for montar a escalação. E pensando no jogo contra o Fulham, ainda que pareça absurdo o que eu vou dizer agora, é importante que esse jogo seja em Anfield e não no estádio deles, porque se fosse fora de casa, ele seria muito mais difícil. Não quero com isso dizer que o Liverpool vai vencer a partida com tranquilidade, que os 3 pontos estão garantidos, mas a atmosfera de casa ela favorece nesses momentos e pode ser uma coisa útil para o time. Em relação à perspectiva, é como o Rick também falou, a gente está buscando a vaga contra o Chelsea, que é um time que também oscila muito, então é preocupante porque além de ter um concorrente à vaga, o nosso pior rival somos nós mesmos. E isso não é arrogância, é só uma constatação, porque em rodadas que os outros times perdem, a gente também perde. Ou a gente empata. Então, o momento que a gente tinha de aumentar a diferença para pelo menos buscar uma classificação mais tranquila, a gente perde, a gente não aproveita. Basta ver o que aconteceu com o Aston Villa. Nas rodadas que eles perderam pontos, a gente não conseguiu alcançar e hoje a distância parece muito maior. Então, é algo que o Liverpool deve começar a prestar atenção. Já passou da hora, porque a cada rodada a gente tem menos opções para poder buscar o resultado. E sem a Champions League na próxima temporada, seja o treinador que for, seja o nome que quiserem, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil e a gente não sabe se o Liverpool vai ser tão ativo na janela, né, quanto foi essa temporada. Dizem, né, as boas e más línguas que vai, mas a gente não sabe, né? Necessário será, mas nós não sabemos se de fato se validará isso, né? Gente, o Liverpool, assim, precisa dar uma resposta quanto antes pra gente, né? Assim, esse jogo que a gente vai jogar hoje, que você tá vendo no sábado, ou você tá vendo na sexta amanhã, infelizmente, a gente não teve a semana de descanso que o PSG está tendo para o jogo da Champions League de volta na terça-feira, que já vai ser muito difícil. Já seria muito difícil se a gente só se dedicasse ao PSG durante uma semana. Mas como isso não vai acontecer, a gente tem que jogar contra o Fulham, porque a Premier League não é Liga Francesa, então ela não deu essa ajudinha que o PSG está recebendo, não deu para o Liverpool. Lucas, quem você acha que pode ser um jogador chave, um jogador bastante importante para que a gente possa confiar nessa partida contra o Fulham? Bom, eu acho que qualquer suspiro de genialidade passa pelos pés de Florian Wirtz. Ele é um jogador que, por mais que eu tenha criticado as atuações dele, é necessário entender que eu só o faço porque é o que eu espero de grandes jogadores. Você não espera grandes atuações de jogadores medíocres. Como ele é o jogador mais talentoso do elenco, eu sempre espero que ele esteja no mais alto nível, que nem sempre acontece. Então, julgando que, diferentemente do Isaac, é uma certeza que o Wirtz jogue, pelo menos até a presente data e o presente horário, a gente não teve nenhuma informação de que o Wirtz está machucado ou qualquer coisa do tipo. Então, julgando que ele
está apto para jogar, eu acredito que ele seja a principal arma ofensiva do Liverpool. Então, eu acho que tudo que a gente pode almejar de positivo passa pelos pés dele. Eu também penso um pouco parecido, apesar de a gente ter o Szoboszlai, que eu acho que minha confiança nele nessa temporada é em todos os jogos, pelo nível que ele está jogando, né? Agora, ficamos com incógnitas de alguns jogadores, né? Por exemplo, como o Salah. O Salah a gente não sabe se manterá reserva ou se o Arne Slot vai colocar ele titular. Eu acho que sim, tá? Porque o Salah nunca teve muito essa de ficar 2 jogos na reserva. Ele ficou essa temporada, depois da treta que houve, mas eu acho que como a gente não tá tendo mais treta, então acho que provavelmente o Slot deve colocar o Salah como titular nesse jogo. Fez falta contra o PSG? Na minha opinião, não. Mas o Salah é um gênio, então o que ele não poderia ter feito? A gente não pode duvidar também muito dessas coisas, né? Pode falar, mano. Eu não teria colocado o Gakpo, eu teria colocado o Salah. Eu acho que se é para Exatamente. apostar numa mudança, eu prefiro apostar no Salah. E só já aproveitando o gancho para poder falar do próximo jogo, eu colocaria o Salah. Contra o PSG. Não, contra o Fulham. Ah, tudo bem. Colocaria o Salah porque eu acho que, primeiro, ele tá descansado, que é bom, e segundo, que eu não posso esperar que o Frimpong faça gols. O Frimpong é um lateral que, ok, ele joga de ala e tudo mais, mas ele não faz gol. Então, é o que eu sempre falo, até um termo um pouco chulo. Eu não quero jogadores burros perto da minha área, porque senão eles vão fazer burrice, e eu não quero jogadores que não fazem gol perto da área do adversário, porque eles não fazem gol. Então, perto da área do adversário, eu quero sempre alguém como o Mohamed Salah. Por mais que a fase não seja boa, a tendência é que ele faça mais gols do que o Frimpong, por exemplo. Então, ou que o Kerks, como jogou na partida passada. Então eu prefiro que o Salah jogue. A gente sabe que assim, se for tratar de time, elenco, a gente é favorito contra o Fulham. Agora, se for tratar de momento, eu acho que o jogo já fica mais 50-50. Ainda assim, com um pouco de favoritismo pra gente, porque a gente tá em casa. Então, isso não dá pra negar. Mas, sendo bem sincero, gente, eu acho que é muito ruim quando você tem um elenco que você sabe que pode muito mais do que tá fazendo e quando ele não tá entregando, né? E entra a parada da confiança, tudo mais. E aí, isso a gente vai ter que lidar, gente. Infelizmente, até o final dessa temporada, se pá, né? Eu quero que não, mas até a próxima temporada. Porque, gente, sendo bem sincero pra vocês, eu não costumo ser tão pessimista assim, mas eu não vejo um horizonte de melhora, tá? Sendo bem sincero. Lucas, já que você falou de quem você colocaria, né, pra esse jogo, como o último pré-jogo eu fiz sozinho, porque você me abandonou, né? Você infelizmente me abandonou, eu fiz sozinho, eu tive Colocar que comida na fazer mesa. a escalação do jogo. Então eu vou colocar você de novo pra fazer a escalação do jogo de novo, tá? Eu não tô com a imagem da escalação aqui, mas vamos de cabeça, né? Porque a gente sabe Pode mais do deixar, que nunca é de cabeça. eu tô aqui com o melhor amigo do Bruno Formiga. Eu só faço cota aberta. Pode mandar. Então bora, vai. Bom, goleiro Mamadashvili, uma questão óbvia, o Alisson tá fora, então tem que ser ele. E eu acho que ele é um bom goleiro, diferente de muitas pessoas, eu acho que ele é um bom goleiro. Pode seguir por posição, pode seguir. Na lateral direita, eu colocaria o Frimpong, porque é onde eu acho que ele deva jogar no Liverpool. Eu não gosto do Frimpong de ponta. Quem conversa comigo sobre a escalação do Liverpool, eu sempre cito isso, eu não gosto. Por mais que ele seja muito... Com todo respeito, foi o único que gerou volume de jogo contra o PSG. Mas só que foi o que eu falei até em off contigo. Uma coisa é ele ter muita velocidade e passar do adversário, outra coisa é o que ele vai fazer depois de passar do adversário. Mas a culpa, sendo bem sincero, já gerando debate aqui, a culpa não é dele se não tinha ninguém no meio da área pra chutar. Mano, se tem uma pessoazinha, qualquer pessoa, pode ser até o Robertson, que não sabe chutar no gol direito, e apesar de ter feito gol, e Robertson, a gente tá te devendo um vídeo porque, cara... Tem texto do Robertson, pessoal. Exatamente, segue lá no Twitter. Mas assim, poderia ser até o Robertson entrar. Se tivesse alguém, essa história seria mudada, tá? Você teria que mudar seu discurso, porque ele gerou o volume de jogo. Mas continue. É o que eu falo sobre contenção de danos. Sabendo que não terá alguém na área, eu prefiro um ponta que faça gol. Mas vamos lá. Tá bom, você acabou com o meu argumento, deixa eu ir embora. Na defesa, eu iria com... Parece até uma loucura, mas eu iria com Gomes e com Van Dijk. Eu deixaria o Konaté dar uma descansada e refletir sobre a vida. Letícia, um abraço. Ela tá de saco cheio do Konaté, então eu deixaria o Konaté um pouquinho descansando para colocar o Gomes. E na lateral esquerda eu iria com o Kerks. De lateral, não de ala. Iria com o Kerks. Já pro meio campo, não tem como fugir muito. A não ser que queira dar um descanso para os jogadores. Talvez eu tiraria o Gravenberch, colocaria o Jones. E jogaria com o McAllister de volante mesmo, mais preso, e o Jones trazendo um pouco mais de saída de bola e deixando o Wirtz um pouco mais tranquilo para jogar, porque quando o Jones joga, o Wirtz fica mais leve, isso é perceptível, o próprio já falou isso, então acho que poderia ser uma alternativa. Então eu iria com Jones, McAllister e Wirtz, eu faria isso. Na ponta direita, como eu já falei, eu iria com Salah.
Na ponta esquerda, a grande surpresa para muitos, eu iria com o Ekitike de ponta esquerda, porque como eu conversei com alguns amigos, ele é uma forma que ele joga na França, porque embora ele comece jogando pela ponta, ele pode cair por dentro. Inclusive, ele é um bom jogador para ser um segundo atacante. Como finalizador, eu não acho que seja o ideal. Eu acho que ele está muito longe do ideal para ser o camisa 9 de um time de elite. Aí, quando você tem esse tipo de pensamento, é importante que tenha o camisa 9 elite. E nós temos. É o Isaac. E nada mais necessário do que um jogo em Anfield para poder dar sequência para ele. Então, se ele já começou, já entrou na partida passada, eu acho que ele pode começar nessa partida e trazer alegrias pra gente. Então, esse seria meu time. Eu acho difícil de acontecer, mas eu concordo em gênero, número, grau e consoante. Assim, pra mim, Isaac é titularíssimo nesse jogo. Já é o desejo de alguém que vem de meses e meses. Acho que desde novembro a gente conversa sobre isso e eu sempre peço que Ekitike na ponta e o Isaac centroavante. Acho que já tem muito tempo. É isso aí, é isso aí. Gente, vamos lá. Terceira e última parte do vídeo, né? Palpite. Lucas, você começa hoje. Eu sou sempre um cara otimista. O Liverpool pode perder de 6-0, que no jogo seguinte eu vou achar que ele vai ganhar, até porque é uma questão de vontade. Eu espero que vença e eu acho fundamental que o Liverpool comece a ganhar de novo, porque, de novo, como a gente falou, se não pontuar, os outros vão. Em algum momento os outros vão pontuar. E pode ser que não tenha tempo hábil para a gente recuperar isso. Então, 2-1. É difícil apostar no time não levando gol. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. 3-1, beleza. Eu vou de 2-0. 2-0 clean, fechado, né? E na pior das hipóteses, que eu acho que poderia, que vai ser, na verdade, o placar, mas eu vou de 2-0, porque eu quero, né? Mas 1-1, se na pior das hipóteses. Que os deuses do futebol nos ouçam e que os deuses do futebol, os roteiristas, façam o seguinte: 2-0 que seja, ok, abraço de 2-0. Gol do Isaac para dar confiança e gol do Salah para trazer moral e o Slot falar: Salah, meio de semana, garante pra gente. Última dança. Vamos com tudo. The Last Dance, porque pode ser a última Champions do Salah, né? Pegou o Liverpool com certeza. Provavelmente, mas eu acho que ele não vai pra um time grande não, mano. Acho que ele vai pra um time grande, que fala assim, um time que dispute Champions, não. Eu acho que ele deve ir pra um time da Arábia, coisa do tipo. Mas enfim, isso é papo pra outro vídeo, né? Gente, nós vamos encerrando o vídeo aqui. Lucas, quer falar mais alguma coisa? Só pro pessoal, inclusive, mandar um abraço pra vocês de novo, que ela deixou um comentário e estimular todo mundo a deixar os comentários tanto nos vídeos de live quanto nesses vídeos menores, porque é o que faz com que o canal cresça. Deixa seu like também. Pode falar, Rick. E o que é pra galera comentar uma palavra igual eu faço? Se chegou até aqui, fala aí. Se chegou até o final do vídeo, por favor, comente Isaac. Isaac. Então, Alexander Isaac, isso aí. Deixar esse recado pessoal, deixa o comentário, troca essa ideia com a gente, porque, de novo, aqui ninguém quer ter razão, ninguém quer suspender a opinião de outro, a gente troca uma ideia. Tanto é que nos comentários eu faço questão de responder todo mundo, o Rick também. E confiram o texto, tanto nos caminhantes quanto no Apenas um Red. Talvez o Rick consiga colocar na descrição, não sei se dá. Sim. Então, confiram o texto, é uma homenagem que eu fiz ao Robertson, porque ele despertou em mim o sentimento do que poderia ser jogar pelo meu time. Então, como ele era o torcedor em campo, acho nada mais justo do que homenageá-lo. Então, fica aí um grande abraço pro Robertson, que é uma lenda de Liverpool. Vai ter vídeo do Robertson, tá, gente? Do Robertson e do Salah, tá? Vai ter vídeo dos dois, a gente falando da trajetória deles aqui no Liverpool, tá? E gente, do Salah eu ainda não fiz porque é mais complexo. Muito mais. Tem muita coisa do Salah aí. É só simplesmente nosso maior ídolo, né? Pós-Gerrard, então não dá pra... Assim, Robo, amamos você, mas, tipo assim, Salah, né? Tá em outro nível, não tem como, de idolatria. Gente, muito obrigado por chegarem até aqui, tá? Não esqueça de deixar o like e, como o Lucas falou, comentar aí no vídeo, tá bom? E se inscrever no nosso canal, galera. Já vou colocar aqui, vou falar no início dos vídeos, a partir de agora, rumo a 1000 inscritos, tá, galera? A gente tá com 216, rumo a 1000 inscritos, nosso primeiro 1000. Vamos lá. Gente, muito obrigado, tá? Valeu, falou!